Este é um programa da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Pretendemos levar até si uma mensagem de esperança. Pode consultar os nossos endereços em www.id7dp.pt. O título do programa de hoje é Gog e Magog, a batalha final de Israel. Um momento de uma introdução. E a introdução tem a ver com o tema desta manhã, da mensagem principal, que o nosso irmão Rogério Fernandes trará aqui. E nós vamos voltar a um tema que é o tema de Israel e a sua correlação com a Bíblia, a sua correlação com as mensagens proféticas de Deus. E isso é para nós essencial, porque nós reconhecemos que este tema de Israel é um dos temas determinantes quando nós falamos dos sinais da vinda de Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus Cristo. Um dos sinais mais particulares relaciona-se precisamente com esta dinâmica da história em relação a Israel e à humanidade. Eu falo dinâmica porque tudo isto, se nós pensarmos em toda a história de Israel, tudo isto é uma dinâmica extraordinária da correlação entre o relacionamento do povo de Deus e de Deus na própria história da humanidade. E porquê estar atentos? Jesus, em Mateus, no capítulo 24, ele deixou-nos uma parábola em relação a essa vinda, que ele próprio profetizou, à sua segunda vinda, e diz-nos assim, dos versículos 29 a 33, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Se nós correlacionamos isto com o capítulo 21, por exemplo, de Lucas, que é muito explícito também, temos de estar preparados para tempos difíceis, tempos de acontecimentos extraordinários. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Portanto, é isto que nós esperamos. Jesus um dia virá, e virá de uma forma universal, portanto, para toda a humanidade. Ele enviará os seus anjos com risco clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. E a seguir, no 32, começa com uma palavra que é apreendei. E nós, quando falamos, nomeadamente acerca de Israel, e quando insistimos neste tema, nós estamos a aprender da palavra de Deus e a olhar para o mundo com uns olhos e com uma visão que aqueles que não conhecem a palavra de Deus nunca poderão ter. E este é um dos principais privilégios que nós temos como cristãos e que temos que o assumir, é que Deus não está ausente da história, Deus está presente da história. E Jesus usa aqui então a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros, brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Portanto, como eu disse no início, esta dinâmica de Israel, do povo de Deus, na história da humanidade, é uma dinâmica não só interessante do ponto de vista intelectual, mas muito importante do ponto de vista espiritual. Porque, volto a dizer, olhemos para aquilo que se passa em torno de Israel e nós vamos encontrar muitos sinais. Vamos ver que a figueira, na verdade, os seus ramos já estão a ficar tenros, muitos sinais de que, na verdade, a tal vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo como Rei e Senhor, está na realidade próxima. E a nossa comunidade, apesar de pequena, a nossa comunidade tem muitos instrumentos já publicados, quer na forma de papel, com a revista Compreender, quer em vários vídeos, nomeadamente no canal YouTube ou no Facebook, acerca deste tema de Israel, da Igreja, da Palavra de Deus e daquilo que nos aponta para a vinda de Cristo como Rei e Senhor. Portanto, Lucas 21 diz, quando começarem a acontecer estas coisas, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Portanto, aqueles que estão ancorados nas coisas desta vida, não têm hipótese. Passará o céu e a terra.
aqueles que estão ancorados na palavra de Deus, esses sim vão subsistir. As minhas palavras não vão de passar. Olhai por vós, porque os tempos são difíceis. Não vos aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez dos cuidados desta vida e venha sobre vós de improviso esse dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, apreendei, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Evitar estas coisas não é evitar que as coisas aconteçam. As coisas, como ali diz, hão de acontecer. Evitar estas coisas é evitar ser apanhado desprevenido, evitar ser apanhado de uma forma em que a nossa salvação esteja em causa. Portanto, olhemos para este tema de Israel e hoje vamos olhar, e eu convidava o nosso irmão Rogério Fernandes para tomar a palavra, vamos olhar novamente e a cada dia que passa nós vemos como este tema é importante. Ora, bom dia, irmãos, que a paz de Deus e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo continuem com todos nós. Vamos então ler a palavra de Deus. Ora bem, Mateus 24, 36. E diz assim a palavra de Deus em Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isto é pedra de toque, de qualquer abordagem do tema dos últimos dias e da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. É que ninguém sabe, irmãos. E se há alguém que anda a pregar, que diz que é agora, que é amanhã, que é durante este ano, ainda ontem eu vi um pregador com milhões de pessoas a dizer que este ano, 2024, vão-se cumprir 4 profecias, não é 2 nem 3, são 4 profecias. Portanto, meus irmãos, olhemos todos para este versículo que é efetivamente a base de toda a abordagem que se pode fazer. Ninguém sabe, unicamente meu Pai. Vamos passar agora ao seguinte e vamos ver Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, aqui, a palavra de Deus, nosso Deus, vai explicar como é que vai ser. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Ninguém se importava, como tal e qual como o nosso irmão disse ali. As coisas da terra é que as pessoas se agarram. Mas o que não passa é a palavra de Deus. O céu e a terra, o céu não passa. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Ninguém percebia. E hoje, meus irmãos, está a acontecer exatamente a mesma coisa. Eu falava com um padre, meu amigo, que eu respeito muito, e eu sou muito sabedora, e eu dizia-lhe isto destes sinais. Nós não podemos prever datas, irmãos, mas nós, como cristãos, podemos estudar os sinais. Deus, a palavra de Deus, é para nos dar sinais. E nós temos a obrigação, como cristão, de estudar esses sinais. E dizia eu, estes sinais e tal, a segunda, Cristo já chegou. E ele até tem razão. Cristo está no coração daqueles que... Mas é uma meia verdade. É escamotear o que o nosso irmão acabou de dizer há bocado. O Senhor Jesus vai vir e toda a terra, estava ali, ainda o nosso irmão leu, toda a terra vai tomar conhecimento disso. Toda a terra vai saber.
Portanto, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, os levou a todos, e assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, estes versículos que Jesus chama a atenção, é muito importante para nós, não é? Mesmo nós, que já entronizamos toda esta escatologia, é importante nós percebermos, irmãos, tanto os versículos que o nosso irmão acabou de ler na introdução, como estes, que efetivamente há uma certeza, é que a palavra de Deus é verdadeira. Vamos passar e vamos para ver que esta palavra de Deus é verdadeira e vai se cumprir, irmãos. Repito, e vai se cumprir. Eu recordei aqui um versículo que Paulo, ao seu amado Tito, diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, Deus não mente, irmãos. Qualquer profecia, por mais estranha que pareça, por mais, vai ser verdade, porque Deus não mente. Paulo recorda a todos nós esta palavra para nós lermos. Então, prometeu antes dos tempos certos. Reparem, a verdade das afirmações divinas, refere ali o versículo, é das coisas mais antigas. Já antes dos tempos dos séculos, Cristo, Deus é a verdade. Vamos ler agora Isaías 55. Misturei uma do Novo Testamento com uma do Antigo Testamento, do nosso querido profeta Isaías. Diz Deus através deste profeta: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará. Deus não diz só que Ele é a verdade e que não mente. Diz mais, é que a palavra dele não é vã. Palavra de Deus não fala por falar. Não é vã a palavra de Deus. A minha palavra, não, depois de proferida, e a profecia é a claridade da palavra de Deus, a minha palavra não voltará vazia, irmãos. Isto que toda a Bíblia nos diz, todas estas profecias que nós vemos, temos esta certeza. São palavras que vêm, mas cheias de verdade. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. Deus faz em nós, desde que nós o aceitemos, o que apraz a palavra de Deus fazer em nós. O amor, a compreensão entre todos, o termos atenção às necessidades uns dos outros. Essas coisas tão simples, tão banais, ditas, mas que são tão profundas, e prosperará naquilo para que enviar. E prosperará. Querem mais prosperidade do que uma palavra que tem milénios e que a gente lê e que está hoje com a mesma vida como foi preferida? O irmão passa ao slide seguinte e eu vou recordar aqui, já falei isto com os irmãos, vou recordar aqui uma profecia muito curiosa, mas eu acho que é bom a gente recordar isto. Nesta fase em que estamos a discernir, estamos todos a refletir, e algum irmão que tenha alguma ideia, é a favor de dizer que estamos todos a refletir sobre este tema da vinda do Senhor Jesus Cristo, das grandes batalhas que se vão desenrolar, nomeadamente esta batalha final de Israel, de Gog e Magog. Estamos a refletir sobre isso. E então eu achei por bem ir buscar esta profecia e já vão ver por que razão é que eu a fui buscar. Passamos ao slide seguinte, irmão. Em Ezequiel, capítulo 44 e versículo 1 e 2, diz o nosso profeta Ezequiel:
Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. É a famosa porta dourada. É aquela porta dourada que nós lá no Monte das Oliveiras olhamos e vimos aquela muralha toda de Israel, com aquela atualmente é uma porta dupla, desde que o Suleimã reconstruiu Jerusalém, é dupla. Originalmente, no tempo de Salomão, era só uma porta. E no tempo, e depois até de Herodes, da construção de Herodes, é só uma. Mas agora é aquela porta, é a porta virada para o Oriente. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Esta porta foi por onde Jesus entrou, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um domingo antes, aquele chamado que os cristãos chamam o domingo de Ramos, não é? Com palmeiras, puseram folhas de palmeiras, montada aquela profecia de Zacarias 9:9, entrará montado num jumento, filho de jumentinho, estão a ver? Um jumentinho, filho de jumenta, e foi essa a entrada. E esta entrou por ela, por isso não será fechada. Vamos ler o seguinte. Ezequiel 44:3. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, e este príncipe é Jesus, se assentará nela para sempre para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Isto já se refere aos últimos dias. A porta dourada ia ficar fechada até à segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, Jesus vai entrar por ela. E se nós lermos outros versículos, por exemplo, também Zacarias 14:4 ou 5, diz lá que o Senhor Jesus porá os seus pés sobre o monte das oliveiras e entrará pela porta. Por exemplo, Zacarias 14:9. Portanto, tudo isto justifica uma profecia. É que Ezequiel proferiu isto 2100 anos antes da porta ser fechada. Durante 2100 anos, irmãos, Ezequiel é do ano 500 e tal antes de Cristo, não é? É um profeta da Babilónia, como sabem, entre o ano 600 e 500 e tal, ele foi profeta no exílio da Babilónia. E depois a porta veio-se a fechar, como já uma vez fizemos aqui um culto com os irmãos, pelo tal Suleimã I, sultão do Império Otomano. Um muçulmano é que cumpriu a profecia. Durante esse tempo todo, toda a gente dizia: mas a profecia, a porta dourada está sempre aberta, sempre aberta. Demorou 2100 anos e ela cumpriu-se. E lá está ela fechada. E lá está ela fechada, como os irmãos viram. E só se vai abrir quando vier a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso podem ter a certeza, irmãos. Podemos nós estar vivos amanhã, daqui a 10 anos, a certeza. Aquela porta fechou-se no ano 1541, está lá um cemitério enorme em frente e vai ficar fechada. Isto é só para vos dizer, a profecia de Deus cumpre-se, irmãos. Mas o tempo, levou muito tempo, pouco tempo. Mas o tempo é o desígnio de Deus. O tempo é o desígnio de Deus. Um ano, um dia para o homem, como 1000 anos para Deus. O tempo para Deus não existe. E lá está ela fechada. Portanto, a profecia de Jesus, há pessoas que dizem: mas Jesus quase há 2000 anos, enfim. Está quase. E o Senhor Jesus vem, mas já as pessoas há 2000 anos pensavam que ele vinha logo. E agora, olha, irmãos, o tempo não é nosso. O nosso tempo é enquanto a gente anda cá na vida e quando morremos, naquela caixinha que vamos sobre a terra e termina o nosso tempo. O tempo é o Deus Supremo que o tem. Não nos preocupemos com o tempo. Nós só preocupamos é que a palavra de Deus, como há bocado foi disso, quando vem, bate em nós
prospere. A minha palavra prosperará no teu coração, no meu. É isso que nós devemos pedir ao Senhor. Prospere, desenvolva, leve frutos. E quando vai outra vez para Deus, vai cheia. Lucas 21, 27 e 28. Portanto, voltamos, depois de fazer este pequeno interregno com a profecia da Porta Dourada, para nós vermos que o tempo de Deus não é o tempo dos homens, vamos voltar ao Filho do Homem que virá numa nuvem com poder e grande glória. E isto é que é a palavra que deve prosperar em nós. É esta a verdade. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Não podemos enterrar a cabeça na areia como a avestruz. Olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, a pergunta, depois disto tudo, a pergunta é esta: mas que coisas são essas que nós devemos olhar, que nós devemos estar atentos? Pois é, como o nosso irmão Manel disse, não precisamos de andar a ver vídeos, nem jornais, nem nada, nem televisões. O nosso irmão Manel disse, procuremos na Bíblia. Procuremos na Bíblia essas coisas. Vamos passar. Olha assim. Eu começo aqui para agora nós estudarmos que coisas são essas que nós devemos estar atentos e olhar para cima, que sinais são esses. Eu ia buscar aqui aos irmãos uma fotografia, era um vídeo, mas não é possível meter o vídeo, que é o Monte do Templo. Isto é o Monte do Templo, isto era onde era o templo, irmãos. O templo sagrado de Salomão, depois de Herodes, que foi destruído por Tito no ano 70, agora tem lá a mesquita. Esta mesquita é a do Omar, a outra ao lado é a da Al-Aqsa. E então, o que é que nós vimos por cima do Monte Sagrado, o Monte Moriá? Nós estamos aqui, ali debaixo está aquela pedra Moriá que eu já tive a felicidade de ver, onde Abraão apresentou o seu filho Isaque a Deus, onde depois os judeus sacrificavam os cordeiros na Páscoa, e é verdade, e estamos em plena Páscoa, irmãos. E estes sinais, é verdade, é este pormenor, e estes sinais, reparem, todos que nós estamos a ver agora, estão a acontecer em plena época pascal. São sinais que nós devemos meditar um pouco. E o que é que nós vemos? Não é estrelas, aquilo são mísseis, irmãos. Mísseis e drones com bombas a passarem por cima do templo sagrado de Deus. Foi o templo sagrado de Deus. Os irmãos dirão, enfim, e não são bombas quaisquer, nem mísseis quaisquer. Os mísseis, só um à parte. Estes mísseis foram mandados agora para Israel no sábado, foi no sábado, escolhem bem. Estes mísseis foram 110 mísseis, irmãos, mas não são mísseis quaisquer, são mísseis balísticos, que tinham cada um deles ogivas de 0,5 tonelada de explosivos. Mais umas centenas de drones grandes, não é? Drones assim daqueles de brincar aí no campo, com bombas também. Este conjunto de mísseis foi lançado sobre Israel, só para os irmãos terem uma ideia. Às vezes é bom a gente explicar estas coisas, enfim, do pouco que eu sei, para ter uma ideia. O Israel é 1/4 de Portugal. É mais pequeno que o Alentejo. Israel, todo o Israel é mais pequeno, incluindo até já a parte da Cisjordânia e tal. Só o gás é que não. Até 22 mil quilómetros quadrados, o nosso Alentejo tem um bocado mais. Se
estas bombas todas, estes mísseis balísticos são mandados para Portugal, que é 4 vezes maior, com o nosso ineficiente sistema de defesa antimíssil, não sei se existe algum. Reparem, das 150 cidades portuguesas ficavam devastadas. Onde mora metade da população portuguesa, ficava tudo devastado. São bombas de meia tonelada cada uma, mísseis enormes de 4, 5 metros, eu cheguei a ver um já. Isto é, quer dizer, Portugal ficava destruído com este ataque, um simples ataque ali de umas horas, Portugal ficava destruído e é 4 vezes maior que Israel. Isto, portanto, meus irmãos, diz bem, alguém se lembra de acontecer alguma coisa deste género sobre Jerusalém? Alguém se lembra? Vamos passar ao seguinte, irmão. Vamos passar ao slide seguinte. Vamos ler Ezequiel. Vamos respirar fundo, depois deste. Vamos respirar fundo e vamos ler Ezequiel 38, 1, 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Há mais capítulos, todo o capítulo 38 e 39 de Ezequiel e depois até o 44, todos eles referem um pouco esta guerra final que vai haver com Israel. Mas este versículo aqui, reparem, Deus diz, profetiza contra ele. Contra ele. Portanto, é o povo de Deus, o profeta simbolizando o povo de Deus, a profetizar contra ele. E é contra Gog, terra de Magog, em ti. Vamos ver agora o seguinte, irmão. Isto é um vídeo, isto foi o vídeo, e agora vamos ler Ezequiel 38:3. E diz assim: o que é que Deus diz ao profeta para dizer? Diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu sou contra ti. Portanto, isto dá-nos logo uma bitola, irmãos. Uma bitola. A nós, e devia dar a todo o mundo. É que esta guerra não é contra Israel. É contra o próprio Deus. Hã? Eu, Deus Supremo, estou contra ti. O Gog está a enfrentar não um povo, está a enfrentar Deus. Isto é a verdade que deve ser dita. E se nós lermos, por exemplo, estou-me a lembrar do 38:5, eu não pus aqui, mas há um irmão, uma irmã que leia o 38. Ora bem, reparem, aqui diz Deus, e isto é uma congeminação geral. Mas quem é o Gog? O Gog é o Papa. Já ouviu dizer? Durante toda a humanidade, o Gog foi tomando várias... Houve uma certa altura que eram os vikings. Na Idade Média eram os vikings, aqueles bárbaros que vinham de lá sem religião do norte, eram os Gog. Depois, noutra altura, quem são os Gog? São os mongóis. Há toda aquela parte dos mongóis que até chegaram até a Roma, vieram invadir. São os Gog. Mas o nosso irmão acabou por dizer: os persas, diz ali, leu, irmão, os persas, os etíopes, os de Put. Os Put. Quem é este Put? Às vezes lê-se a Bíblia e pronto, passa-se adiante. Não, Put era filho de Cã. Put era filho de Cã. Noé teve 3 filhos. Sem,
Cam e Jafé. Para vermos a origem disto. A gente gosta sempre, na outra não fomos à origem do poço d'água, agora vamos à origem disto. Sem é os semitas. Sem é os semitas. Quem é os semitas? Basta irmos a ver a Lucas 1, a genealogia de Jesus. Entram quem é? Abraão, David, Jesus, através do seu pai adotivo José. Isso é a genealogia semita, irmãos. É semita. E Cam? Quem era Cam? Cam eram os de Put, que eram os filhos dele, que era os Canaã. Canaã era filho de Cam também. Quer dizer, estes povos, Cush também, todos estes povos que vieram de Cam são os povos árabes, norte-africanos, o que hoje em dia se domina por muçulmanos. Vieram de Cam. E Jafé? Jafé é a origem que deu origem aos povos indo-europeus. Indo-europeus. E curiosamente, irmãos, curiosamente, um dos filhos de Jafé era Magog. Tinha o nome Magog. Portanto, isto quer dizer que temos os semitas de um lado, temos os de Cam, que é os muçulmanos, que vêm desde a Turquia, toda a África. A maior parte da África hoje em dia é muçulmana, irmãos. A maior parte da África é muçulmana. Toda a Ásia, enfim, e prolonga-se. Os descendentes, a origem de Cam. E Jafé é europeus, enfim, índos, da Índia, que é a parte indo-europeia. E desta tem Magog. E vejam o curioso. E até quem é o maior aliado hoje do Irão a combater Israel? Não é um descendente de Jafé? Não é a Rússia? Não é o chefe que lá está? É o maior aliado. A gente quer ver os sinais. É os sinais que nós estamos a ver, irmãos. Se me dissessem assim, se o nosso irmão leu, então quem é este Gog? Ele diz no 38.5, são os persas, etíopes, os de Put, que é toda a parte que abrange da descendência de Cã, a parte muçulmana. Epá, isto é a verdade, isto é o que está na Bíblia. Se não queremos ler a Bíblia, então calmo. E pronto. Isto é o que está na Bíblia, irmãos. Então não diz ali para ele, não li o que é o Irão. Leu ali. Até para que é que eu estou a inventar? Não é de Gog, o 33, não é de Gog que Deus está a falar. E depois no 5 não diz quem é os de Gog, vêm com capacete, vêm armados a combater Israel. Isto é falar a verdade. Eu não estou a falar contra ninguém. Eu estou a transmitir a palavra que o nosso Deus nos dá. E o futuro eu não sei. Eu estou só a transmitir os sinais que há até agora. Se me dissessem assim, repare, se me dissessem há 40, 50 anos, o inimigo é a Pérsia, eu dissesse assim, dá-me vontade de rir. Até era o Chá da Pérsia, era o mais ocidental país, toda aquela zona. Eu ria-me, é um país inofensivo, é um país ocidental, o Chá da Pérsia, vejam bem como deu a volta. Os desígnios de Deus são insondáveis. Nós não devemos pôr-nos a adivinhar nada. Agora, constatamos o que há hoje. É descendentes de Jafé, através de Magog, que é os indo-europeus, há lá inimigos de Israel, os descendentes de Cã, quase todos, e aqui estão eles, preto no branco. São os Gog da terra de Magog. A terra de Magog, enfim, é toda a coligação de nações que se faz contra Israel. Isto é, eu tento, irmãos, não fazer a minha leitura. Desculpem. Eu tento fazer para nós analisarmos a leitura da Bíblia. Passemos ao slide seguinte, irmão. Então vamos ler Ezequiel 39, irmãos. Versículo 3 e 4. Portanto, aqui está o destino, irmãos, que Gog e a sua coligação de nações acontecerá. Deus vai desarmar
esses inimigos de Israel. Vai-lhes tirar as armas da mão. E diz: nos montes de Israel cairás. Esses que forem atacar Jerusalém, nos montes de Israel cairão, e todas as tuas tropas, e os povos todos os que se associarem a ti, ó Gog. E às aves de rapina toda a espécie, aos animais do campo, te darei por comida. É duro, irmãos. É duro ouvir isto. Mas isto vai ser a verdade. E reparem, eu vi ontem na televisão, em uma manifestação em Teherão, com milhares, uma coisa incomensurável, e em que durante horas as pessoas diziam: morta Israel, morta Israel, morta Israel, morta, até à exaustão. Não conseguem, irmãos. Não conseguem. Lamento desiludi-los, mas não conseguem. O povo de Deus não vai ser destruído. Eu lamento desiludir essas multidões, mas eu estou a falar, estamos a falar todos aqui, na igreja, estou a falar para os irmãos, para todos os que me ouvirem, sejam de várias crenças, mas não vai acontecer. Vamos ler o seguinte, irmão. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Aqui é que nós temos de parar um bocadinho para pensar. É que Deus vai, de uma maneira definitiva, nesta batalha de final contra o mundo que quiser destruir Israel, Deus vai dar uma certeza a todos, os que lá estão e os que não estão. É que eu darei conhecido o meu santo, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Viram aqueles mísseis andarem ali por cima da terra de Israel? Viram a profanação que este povo inteiro do mundo, este povo mundano, faz das coisas de Deus? Deus não vai permitir, a partir daí, não vai permitir que profanem o meu santo nome. E os gentios, reparem, é muito claro, todos os que não são israelitas, os gentios saberão que eu sou o Senhor. E não é só o Senhor, é o Senhor, o Santo, aonde? Em Israel. Mais claro do que isto, irmãos. Querem saber, vamos fazer uma grande coisa para saber como é que vai ser os últimos dias, o fim. Não é preciso, irmãos. Isto é tudo, Deus põe-nos na sua palavra isto tudo tão claro, tão retilíneo. Qual é a dúvida que isto pode ter? Quem acredita em Deus? Quem acredita na palavra de Deus? Nós não queremos nem devemos estar a ser profetas de meia tigela. Não. Longe disso. Nós estamos a transmitir o que Deus na sua palavra quer. Aquela palavrinha que Ele diz que vai prosperar no nosso coração. Só queremos isso. Mais nada. Vamos ao seguinte, irmão. Portanto, profetiza é género determinar. Bom, tudo isto, mas há uma certeza nisto? Há uma certeza. E nós vamos lê-la agora. Há uma certeza. Portanto, profetiza ao Filho do Homem, diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança. Primeira parte do que nós vamos saber definitivamente e tirar todas as dúvidas. É que estes sinais vão acontecer quando Israel já estava a viver no seu país em segurança.
Os irmãos lembram-se daquela versículo, disse que ele dos ossos secos, que o nosso irmão Paulo também coadjugou, que vêm os ossos todos do mundo inteiro, os ossos do Holocausto, os ossos da perseguição, os ossos da Inquisição, todos haviam de ter pele e carne e nervos, e haviam de voltar a Israel, para Israel estar em segurança. Repete-se aqui a primeira coisa. Tudo isto vai acontecer quando Israel habitar em segurança. Eu já estive em Israel, tive a felicidade de estar em Israel. Aquilo era uma segurança antes deste ataque dos palestinianos. Primeiro sinal que nós devemos ter atenção. Isto tudo, estes últimos, vai acontecer quando Israel tiver a ver segurança, que é o que tem acontecido estes últimos anos, com guerra ali, guerra no norte, guerra aqui, mas quando tiver a habitar em segurança. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grandemente, exército poderoso. Portanto, vem do norte. Vocês reparem, o norte é a Síria, é a própria Turquia, é o Líbano onde está implantado a Hezbollah. O norte de Israel é um enxame de inimigos ansiosos de mandar bombas para Israel e destruir Israel. Este norte é. E depois vai mais ao norte. Temos lá outro logo também, que está ansioso também de jogar bombas de Israel. Virás, pois, antes no norte, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem. Como uma nuvem. Para cobrir a terra. Nos últimos dias. Nos dias da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos últimos dias, sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que os gentios o conheçam a mim, quando eu houver santificado a ti, ó Gog, diante dos meus olhos. Portanto, duas certezas destes versículos, e muito grandes. Primeiro que isto vai acontecer depois de todo o calvário de Israel para o mundo inteiro, Israel estar no seu país a viver ali, a querer viver em segurança. E segundo, isto vai acontecer nos últimos dias, ou seja, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Gog, lá está o Gog. E há bocado o nosso irmão explicou que eu sou contra ti, Gog, e depois avisa no 38.5, tu, os persas, os etíopes, os de Put, que é a origem dos muçulmanos, todos vocês, preto no banco. Não há pejo, a Bíblia não tem pejo em citar ali os nomes, estão lá todos citados, vão lá ler, todo o capítulo 38, mas vejam, nomeadamente o 13 e o 5, está lá tudo. Que é assim as pessoas queiram perceber. Portanto, irmãos, terminamos esta análise, esta reflexão sobre esses últimos dias. Não vamos com o nosso coração, depois desta análise toda, amedrontado de nada, antes o nosso coração vai calmo, irmãos. Eu dizia há tempos a um irmão assim, irmão, eu sinto duas coisas em mim atualmente. Sinto um calafrio na espinha de tudo isto estar a acontecer. Isto é inédito, irmãos. Passa-se na história da humanidade alturas em que as coisas estão calmas e nada acontece. Nós estamos numa geração em que estão a acontecer esta quantidade de sinais. E então, este primeiro sentimento que eu tenho, dizia esse irmão, eu sinto um certo calafrio na espinha. Mas depois sinto uma calma fantástica. Uma calma fantástica. Uma calma fantástica. Dizer, olha, a minha vida foi o que foi. Atualmente está assim e assado. Mas tenho uma calma a esperar em Deus, a esperar no seu amado Filho Jesus. É esta calma, esta alegria. Nós devemos tirar destes dias, desta incerteza dominante, devemos tirar como cristãos uma alegria
interior de vida, quer vivamos os anos que vivemos. É isso que nós devemos tirar, irmãos. Obrigado a todos. Se gostou desta mensagem, estamos ao seu dispor. A Igreja de Deus do Sétimo Dia é uma comunidade aberta e que pretende, acima de tudo, levar a palavra de Deus àqueles que procuram uma esperança, procuram um conforto neste mundo de grande instabilidade, neste mundo de grande incerteza. Contacte-nos por um dos nossos endereços. Pode visitar-nos no nosso site www.id7dp.pt ou através do nosso e-mail geral@id7dp.pt. Desejamos, acima de tudo, para si todas as bênçãos de Deus.